Vamos lá, vamos esperar a Juliana entrar. Acabei de convidar ela. Vamos ver se ela vai aceitar. Cadê a Juliana? Vamos aguardar a Juliana entrar. Tudo bem? Será que não está dando certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu convidar de novo. Convidar. Cadê a Juliana? Juliana. Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Vou aguardando aqui a entrada da Juliana. Ela está entrando... tá dando aqui que não está conseguindo entrar. Ela está tentando... Nós estamos tentando chamar ela pelo Saúde 4.0. Estou convidando mais uma vez. Vamos ver se ela consegue entrar. Qualquer coisa eu desligo e ligo de novo. Oi, Juliana! Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo certo. Pois é, pessoal, decidimos fazer uma live surpresa, compartilhar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência com o autismo, né? E nós estamos organizando para fazer uma live por semana. Depois vocês comentem se vocês querem, né, nos ouvir falando uma vez por semana. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, né, vocês podem fazer no direct. Ou também a gente pode deixar uma caixinha ali de perguntas. Como é que você tá, Juliana? Tudo bem? Tudo bem. Conseguimos encaixar essa live aqui no então, né? Não é fácil, hein? Tá tendo bastante pergunta no direct a respeito do autismo, né? Então, achei interessante a gente ir respondendo as perguntas dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham, né? E esclarecendo cada vez mais para elas, né? Ótimo, ótimo. Isso é importante, porque o autismo ele é um mundo tão cheio de coisas, de pormenores. Tantas pessoas falam tantas coisas de... Gente, eu consigo ver os opostos, assim, absurdos, né? A gente consegue ver duas extremidades. Quando se fala do autismo, né? Tem muitas coisas envolvidas, tem muito interesse por trás, tem muita falta de conhecimento, tem muitas coisas envolvidas com relação ao autismo. Então, vamos tirar essas dúvidas, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar essas famílias que precisam tanto de um pouquinho de informação, porque às vezes até onde elas estão captando a informação, mesmo que seja de um profissional de saúde, né, acaba não sendo tão científico, vamos dizer assim. Então, eu costumo falar que eu gosto de dar base científica para tudo. Então, não é aquilo que eu acho, né? Vamos começar por aí. Não é aquilo que eu acho. O que eu acho fica para mim. O que eu acho eu compartilho na minha casa. Quando eu estou me propondo, me dispondo a ajudar vocês, então eu tenho que dar base científica para isso, né? Porque senão é só o meu eu acho. E o meu eu acho não vale nada, né, Juliana? É só o meu acho. Então, Isso. quando a gente decidiu trabalhar com autismo especificamente, óbvio que eu já tinha muito conhecimento, mas esse conhecimento era para mim e para minha família e alguns familiares próximos, né, algumas pessoas próximas, e depois isso estendeu a minha clínica, onde eu atendo crianças autistas. E hoje a gente abriu isso para o mundo, vamos dizer assim, né? Então, para isso, qual que é a importância? É importante a gente dar base científica, peso científico para aquilo que é falado aqui, porque daí fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, quando eu falar algum assunto específico aqui, vocês podem ter certeza que tem base científica, tem estudos científicos por trás. E isso daí vai dando um respaldo muito grande para vocês e uma certeza de que existe ciência por trás. Então, não é só uma pessoa falando o que acha ou o que pensa, mas sim baseado em vários estudos que a gente vai trazendo algumas respostas, facilitando, na verdade, a vida de cada um. Porque quando você tem o conhecimento, eu costumo falar que o conhecimento ele te liberta, né? Então, dependendo de onde você busca o conhecimento, ele mais te aprisiona, infelizmente, né? Mas o conhecimento científico, pautado, né?
ele acaba te libertando e facilitando. Então, eu sou criadora de um método chamado Autismo Sem Segredo, e nesse método ele tem, acho que só de bibliografia, umas 10 páginas. Então, tem muito artigo científico, tem muita referência bibliográfica, e eu vou explanando aula a aula, né, cada um desses artigos, para que as mães, os familiares entendam muito bem o que é o processo, o que é o autismo, né? Então, só dando uma introduçãozinha aqui para a Eu gente situar, né? acho até legal para as pessoas que estão começando agora, que chegaram agora, que estão te conhecendo agora, você falar um pouquinho de como surgiu o autismo na sua vida, como que, né, o porquê desse método Autismo Sem Segredo, para as pessoas se situarem e entenderem o porquê de tudo isso, né? Certo. O autismo surgiu na minha vida quando eu ganhei o meu filho, chamado Luca. Ele foi um filho planejado, ele foi escolhido, cumprimos todas as etapas, tudo certinho, né? A gente desejou demais o Luca, e com 1 ano e meio, a pediatra dele sinalizou alguma coisa para mim. Ela disse assim: Fernanda, ele é muito sensível a toque, ele faz um escândalo absurdo para tirar a roupinha, isso não é normal. Só que era 1 ano e meio, né? Ela falou assim: vamos continuar observando tudo isso para ver se há algum sinal de autismo. Foi muito triste ouvir aquilo. Com 1 ano e meio, a gente ficou bem revoltado. A gente conhece vários amigos, a gente tem vários amigos médicos. A gente saiu para perguntar para os amigos médicos se isso era verdade. E por falta de conhecimento também, os médicos falaram que ela era louca, que a médica estava louca, enfim. Que era muito cedo falar sobre isso, que ela foi imprudente, enfim. Passado-se mais meio ano, então quando ele completou 2 anos, aí realmente a gente recebeu um diagnóstico, porque os sinais e sintomas começaram a aparecer muito mais, saltar muito aos olhos, né? Então a gente foi buscar um médico renomado, né, aqui no Brasil, e ele realmente deu o laudo pra gente que o Luca era autista. Então, o meu mundo começou desse jeito, tendo um filho autista. E eu me considero uma pessoa muito estudiosa, ou então inconformada, vamos dizer assim. Vamos fazer uma pessoa inconformada. Então, eu recebi esse diagnóstico e eu não aceitei. Eu não aceitei, eu achei que ele não era, que ele não teria que ter a vida, né, que as crianças autistas geralmente têm, né, essa dependência, enfim. E eu fui estudar muito, fui fazer cursos, fui fazer pós-graduações e fui entender esse mundo. Então, o autismo na minha vida surgiu por conta do meu filho ter recebido o diagnóstico de autismo. E aí, baseado nisso, baseado na minha inconformidade, vamos dizer assim, eu fui estudar. E aí, quando você estuda, por isso que eu falo que o conhecimento te liberta. Não esqueçam disso. Daí, quando você vai estudar, eu fui estudar baseado em artigos científicos, eu fui fazer pós-graduações, eu fui fazer cursos com grandes mestres da área da medicina integrativa. E isso mudou absurdamente o meu set, o meu pensamento. Então, lembra que eu falei que um médico me deu o laudo? Esse médico ele é muito conhecido. E ele disse o seguinte, que não existe correlação, por exemplo, com alimentos inflamatórios. Ele disse que não tem o que fazer. Ele disse para mim que é assim, pronto. Eu lembro que ele falou coisas que doeram muito na minha alma, no sentido de que ele não ia andar de bicicleta, de que ele não ia ter uma vida independente. Eu lembro que ele falou assim que eu deveria andar com a mão dada com meu filho segurando muito forte, porque as crianças autistas elas podem ter um rompante, né? Um surto, vamos dizer assim, e no meio da rua elas saírem correndo e serem atropeladas. Daí ele me deu uma estatística sobre isso, isso é muito traumático. Foi assim, quase um show de horrores. Então, eu fui pro meu luto, né? Obviamente. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste de ter recebido aquele diagnóstico. Eu só chorava.
E não posso falar muito sobre isso, porque dá vontade de chorar, porque você vai relembrando tudo que você viveu, né? E, e eu fui estudar. Aí eu fui estudar. Eu fui tentar entender tudo aquilo que eu tenho dificuldade, geralmente eu vou buscar a resposta na ciência. E aí eu fui estudar, e fui estudar muito. E tudo aquilo que eu fui estudando, tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu fui aplicando no meu filho. Só E aí a uma, gente foi ver. Hã? só fazendo um parêntese aí nessa fala que é importante. Isso já fica como um conselho para as mamães que recebem, né, ou receberam esse diagnóstico. Não se conformar com ele e ir atrás do conhecimento, assim como a Fernanda fez. Sim, sabe por quê? Porque muitas vezes, como o autismo, gente, está virando igual a virose. O médico olha para ti e fala, é virose. O médico olha para o teu filho e fala, é autismo, tá? Né? Então, eu vejo que as pessoas, elas não estão procurando, por exemplo, se estudar, se atualizar, entender. Então, se ela faz um comportamento, talvez de empilhar carrinhos, isso já é um autismo. Não, e às vezes não tem nada a ver, né? Às vezes não... Na maioria das vezes isso não tem nada a ver, sabe? Então, por isso eu fui estudar, eu fui tentar entender que mundo era esse, aonde que eu estava pisando, e se isso bateu na minha porta é porque eu precisava fazer algo diferente, ou entender, enfim. E baseado nisso, como eu falei, eu fui estudar, porque eu acredito que o conhecimento realmente liberta. Baseado nisso, né? Então ele recebeu o diagnóstico com 2 anos, de 2 anos até os 6 anos, 6 anos. Eu trabalhei a fio, dia a dia, com ele, no sentido de aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu estava aprendendo, criando um método e aplicando no meu filho. Porque quando você recebe informações de tudo quanto é tipo, você não tem um método, você vai fazendo conforme as informações que você está aprendendo. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu li e que eu estudei, que tinha artigos científicos comprovando, era a retirada de glúten. Base, vamos dizer que isso é base, mas se você for no médico, vocês que estão aqui acompanhando, se vocês perguntar, eu pergunto para vocês, o médico que acompanha vocês pediu para retirar algum alimento inflamatório? Ou a pessoa, o profissional da saúde que te acompanha pediu, falou dessa importância? 99% não tocam nesse assunto. Então, e aí eu fui buscar essas informações, eu fui buscar essas respostas. E então eu percebi, porque os estudos científicos me mostravam que realmente o quadro inflamatório por glúten é absurdo. Então a primeira retirada foi essa. E aí, conforme foram vindo os estudos, eu fui aplicando, Então eu levei 4 anos para retirar o meu filho, né? Hoje ele tem um laudo da doutora Larissa, que é a esposa do doutor Rogério Rita, de Florianópolis, que ele não é mais autista, né? Ele deu um laudo com o CID, tudo bonitinho. Eu tenho esse laudo como se fosse um troféu, vamos dizer assim, na minha casa. E é muito gratificante saber que com estudo, com pesquisa, determinação, a gente conquista coisas, nós vamos longe, né? Nós vamos muito longe. E é engraçado que, por exemplo, assim, às vezes não, sempre isso eu faço até hoje. Eu vou viajar ou eu vou para algum lugar, eu levo a comidinha dele, né? A gente fez uma viagem para fora do Brasil e a gente estava numa correria, né? Indo conhecer lugares. Eu fazia a comidinha dele de noite, de madrugada, deixava pronto para o dia seguinte. Então é o querer, sabe? Às vezes a gente se depara com, não sei se não posso dizer uma fraqueza, mas enfim, o desejar que a criança saia desse lugar, o entender que ela pode estar fora desse espectro, ou reduzir os sinais e sintomas, e você fazer, né, por ela, porque ela não pode fazer. Ela não pode fazer, quem tem que fazer sou eu, quem tem que fazer são as mães e os familiares, né, em si. E você entender que essa é a sua função, essa é a sua missão como mãe,
Então, onde quer que eu vá, por onde eu passo, por onde eu vou, a comidinha dele eu levo, as refeiçõezinhas dele eu levo, os lanchinhos separados eu levo. Para quê? Para que eu conseguisse ter uma criança normal na minha casa, né? E aí nesse quesito não havia tempo para culpa, né? Porque Não, o teu desejo de ver ele melhor, de ver ele curado, enfrentava qualquer cansaço, qualquer sim, culpa que outras pessoas dariam para não fazer aquilo naquele momento, né? exatamente. E hoje, o que eu percebo? Por exemplo, na minha clínica, eu atendo muitas crianças autistas e a primeira coisa que eu vejo é assim, ai, o que ele vai comer? Ele vai comer tudo que ele puder, menos comida inflamatória. Então eu vejo que já é uma barreira muito grande, parece que é um sofrer muito grande, mas para mim o sofrer é ver a criança nessa condição. Para mim o sofrer é ver que a criança não vai se relacionar com outras. Isso para mim é sofrer, né? É triste. E você olhar todo mundo brincando e o teu filho lá isolado, isso é triste. Você querer. Eu lembro que, nossa, eu fui ouvir da boca dele, mamãe, eu te amo. Eu acho que ele tinha 4 anos, 5 anos. Então, você desejar essa afetividade, nessa troca de mãe e filho, né? Nossa, não tem preço, gente. A gente, né, desejou ter um filho e a gente espera esse relacionamento, a gente espera esse contato. E você não ter é muito triste. Então, acho que tudo isso foi impulsionando, né? Fora o desejo de vê-lo saudável, vamos dizer assim, e também com o inconformismo, que eu não aceitei, eu realmente não aceitei. Eu fui muito teimosa. Que bom, né? Eu fui contra todos, É. vamos dizer assim. Eu fui muito teimosa e hoje realmente eu colho os frutos daquela teimosia, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você Ah, tá me ouvindo? tá, tudo certo. Hã? Então, uma das perguntas que nós vamos responder aqui, que fizeram é: o que é o autismo na visão integrativa? Hum. A maioria Então, pessoal, a desculpa. maioria das pessoas só tem a visão tradicional dos médicos, né? E sabendo que você é terapeuta integrativa, qual é o diferencial? O que é o autismo na visão integrativa? Tá, então vamos separar. Então, na maioria, vocês entendem o lado da medicina convencional, né? Então, autismo é genético, autismo não tem cura, porque não é uma doença, né? Então, é uma alteração genética. Então, essas são as falas que a gente escuta, né? Então, se não tem o que fazer, você pode tentar melhorar a condição dela com fono, com TO, com psicólogas, enfim. Essa é a visão convencional e que no máximo você vai conseguir ali que ela dê uma melhorada, mas é o que temos, né? Na visão integrativa, que foi onde eu fui buscar as minhas respostas, que foi onde eu fui estudar, ela na verdade é uma inflamação sistêmica. Imagina que tudo no corpo de uma criança autista está inflamado, tudo. Exatamente tudo. Desde o que ela come, desde os processos, por exemplo, de detoxificação, de carga patogênica, bacteriana, viral, fúngica, não importa. Cérebro por rompimento de barreira hematoencefálica, intestino por permeabilidade intestinal, os alimentos que ela vai. Então, a visão integrativa, a gente olha num nível de inflamação absurda, sistêmica, então o corpo inteiro está sofrendo, fazendo cascata hormonal, enfim. E a gente olha então para isso. Então é muito legal que você consegue observar assim, por exemplo, vamos dizer que o Joãozinho é uma criança autista. Vamos dizer que os sinais e sintomas do Joãozinho é não olhar no olho, ter agressividade, ok? Aí vamos dizer que tem o Luizinho. O Luizinho apresenta sinais e sintomas. Por exemplo, ele não fala e ele anda na ponta dos pés. Mas os dois receberam o mesmo diagnóstico. Os dois receberam o mesmo diagnóstico. Na visão convencional, é autismo e acabou. Na visão integrativa, nós vamos olhar o porquê que deu essas respostas
esqueci até o nome das crianças, do Joãozinho, e por que que deu outros sinais e sintomas no Luizinho. Qual que foi essa diferença? Por que que um reagiu assim e o outro reagiu de outra maneira? Onde que está mais inflamado em um, onde que está mais inflamado no outro? O que a gente sabe de certeza é que a base toda está inflamada. Mas qual que é o metal tóxico? Qual que é o parasita? Qual que é... Aí nós vamos ver a individualidade de cada criança. Entende? Então, na visão integrativa, a gente olha a criança como um todo. A gente olha intestino, a gente olha fígado, a gente olha cérebro, a gente olha patógenos, a gente olha metais tóxicos, a gente olha o todo. E aí, com isso, a gente tem condições para saber, bom, se aquela criança que teve o diagnóstico de autismo, que a gente nem leva muito em consideração, né? Mas, enfim, ela recebeu o diagnóstico de autismo e, na verdade, ela está contaminada por chumbo, arsênico e tem um parasita chamada, sei lá, um ascaris. Então, é isso que eu vou retirar dessa criança. É isso que a gente vai tentar identificar. Por isso que tem uma variação, né? Absurda entre uma criança e outra. Uma é agressiva, a outra não. É mais pacata. A outra não fala, a outra fala, mas não vai sair da fralda, vamos dizer assim. Então, é isso que a gente vai levar em consideração. Então, a gente olha o todo. Entenderam? Conseguiram entender? Será que... Até gosto, a gente gosta de fazer uma comparação com um aquário, né? Essa analogia do aquário é muito fácil deles entenderem e esclarece bem o que é a visão integrativa, né? Tá, então vamos pensar num aquário. Imagina um aquário, tá? Imagina que no aquário tem os peixinhos lá bonitinho, tem aquela água bonita. Imagina que o aquário tem o filtro. Imagina que o aquário você vai dar comidinha para aqueles peixinhos, correto? Se tudo estiver funcionando bem, o aquário fica bonito, o aquário fica lindo, os peixinhos não morrem, os peixinhos não ficam doentes, correto? Agora imagina que, olha só, se você já começar por uma primeira problemática, se você, vamos supor que você está criando lebister, que é um tipinho de peixe, e aí você dá comida para esse lebister, mas você comprou errado e começou a dar comida de beta, que é um outro tipo de peixe, vamos dizer assim. Primeiro que o lebister nem vai querer comer. Aí depois ele não vai morrer de fome, né? Ele vai começar a comer. Então, só de você ter dado um alimento que não é próprio, característico daquele peixinho, isso já vai causar uma inflamação. Daí você imagina que o filtro desse aquário, ele não está filtrando corretamente, ele não está fazendo a função dele. Então, os dejetos desse peixinho, a comidinha que não foi, que o peixinho porventura não comeu, começa a sobrar, porque o filtro não está funcionando. O filtro não estando funcionando, aquela água começa a ficar suja. Daqui a pouco, a parede daquele aquário tem lodo que ninguém colocou lá, tu não sabe nem como que apareceu. Aí daqui a pouco você vê, tem até um caramujinho que surgiu ali do nada. E aqueles peixinhos você já não consegue mais ver nem a cor da água, aqueles peixinhos começam a ficar doentes, um ou outro começa a morrer. É assim que a gente vê na visão integrativa. Uma desordem vai fazendo outra desordem, vai alterando outra desordem, e a gente vai vendo isso sistemicamente, né? Então, às vezes foi só um alimento incorreto, foi um alimento inflamatório que foi capaz de romper parede do intestino, que foi capaz de abrir porta para bactérias oportunistas ou para vermes, e foi o suficiente para fazer uma alteração gigante no corpo de uma criança autista. E eu gosto de explicar assim também, que aí o tratamento convencional olha aquele peixinho doente só e remedia aquele peixe doente. A visão integrativa vai ajudar a limpar todo o aquário para que o peixe consiga manifestar a sua própria capacidade de autocura. Exato, exatamente isso. Então, às vezes a gente vê, né? É que assim, às vezes as pessoas esperam também pílulas mágicas, né? E não acontece. Existe todo um trabalhar, um desintoxicar, um identificar se no aquário que tá
o que está estragando, contaminando é a comida, ou então o que está estragando e contaminando é o filtro. Ou então aquela água que você colocou para o aquário é uma água totalmente tóxica. Então, identificar qual que é a problemática, qual que é a raiz do problema, é que vai ser o sucesso da terapêutica da criança. E aí, entendendo que a criança autista, ela tem um nível altíssimo de inflamações, né? Então, às vezes você tem uma gripe, você só tá com essa inflamação. A criança autista, ela é sistêmica. É quase todas as partes do corpo dela, de funções, de órgãos estão comprometidos, né? Então, por isso que é muito mais severo, por isso que é muito delicado, né? Saber como fazer, o que fazer, como fazer para restabelecer e reestruturar, para que essa criança, por exemplo, consiga ter essa autonomia e todo esse processo de detox, de, enfim, de se limpar, de se autocurar, né? Porque vocês sabem que o próprio corpo, ele passa por cada hora do dia, ele passa por um processo de autocura de um órgão, de autolimpeza, de autodetoxificação, né? Então, cada horáriozinho ao longo do dia é um órgão que está sendo trabalhado e tá sendo feito esse processo de limpeza, né? Então, o corpo ele é muito sábio. Ele faz esse processo de autocura, de autolimpeza automaticamente, sem você precisar fazer nada. Mas se algum mecanismo ali está deficiente, vai começar a bloquear os outros, isso vai virar uma cascata, né? Vai virar uma bola de neve. E aí um vai puxando o outro, né? Isso justifica os diferentes graus de autismo, então? Justifica. Quanto menor a de limpeza do organismo dessa criança. Quanto mais intoxicada ela tiver, quanto mais inflamada ela tiver, mais severo vai ser o comportamento dos sinais e sintomas, tá? Então, se ela tem só uma intoxicação, por exemplo, por arsênico, que é rico no arroz, por exemplo, ela vai ter uma criança de um determinado tipo. Agora, se não rompeu ainda a barreira hematoencefálica, aí você vai ter um outro comportamento. Agora, se já comprometeu, ela está extremamente intoxicada por agrotóxicos, pesticidas, produtos de materiais de higiene pessoal, de limpeza, já rompeu a barreira intestinal, já rompeu a barreira hematoencefálica, daí a gente está falando de um outro grau, né? Quanto mais intoxicada, maior será o grau dessa inflamação. Que joia! Muito importante. É importante, porque você olhar para o teu filho, você já começa meio que fazer uma lista. Nossa, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Então, tu já tem noção de que ele está extremamente inflamado. Então, daí você já consegue observar. O meu filho está mais inflamado que o filho da vizinha, vamos dizer assim, né? E isso já é um sinal de alerta. E o interessante é que assim, ó, o quanto antes vocês conseguirem identificar que tem alguma alteração, que tem alguma coisa que não é normal, é importante vocês correrem, porque quanto antes a gente entrar com uma terapêutica, o quanto antes a gente desinflamar o corpo dessa criança, mais rápido ela vai se regenerar, mais rápido, ou nós não vamos permitir, então, que mais agentes tóxicos intoxique mais, aumentando os sinais e sintomas, vamos supor, do autismo. Não esperar o aquário sujar de vez, né? Exatamente. Viu que o filtro não está funcionando, já corre, né? Corre. E isso é um diferencial também dentro da visão integrativa, porque na medicina, a maioria espera aparecer em algum exame. Isso. Não apareceu nada alterado em um exame, então tá tudo normal. Porque você está vendo que o comportamento não está normal, que as atitudes não estão, mas para a medicina tradicional tá tudo normal. Então é mais uma dica para vocês ficarem de olho e buscar esse conhecimento e essas informações, né? É importante vocês observarem o filho de vocês. Vocês já devem ter convivido com algumas crianças, né? Bebês, enfim, e vocês conseguem fazer uma comparação. O meu, com 3 anos, não faz isso, o outro já fazia, né? Então é importante vocês terem essa percepção. E o problema é que a incidência do autismo, ela não é boa. Então, por exemplo,
para 2025, alguns estudos revelam que será uma criança autista para uma criança saudável. Então, se realmente essa estatística se comprovar, imagina o cenário que a gente tem. E hoje a gente consegue entender o porquê. A gente sabe por que tem esse cenário, a gente sabe por que está aumentando níveis de crianças autistas, a gente tem noção disso, né? Por quê? Porque os estudos me dão base para isso. E aí, então, a gente tem que correr. Eu costumo falar para as mães, corre, corre, porque quanto menos a área cerebral ser afetada, melhor vai ser. Muito bem. Tem mais alguma pergunta aí? Tem mais uma pergunta aqui. Com qual idade eu posso identificar os primeiros sinais de autismo no meu filho? Tá. Então vamos lá, o bebê nasceu, né? Um mundo novo para todo mundo, para a família. A gente não sabe, né? Nada ainda, nem imagina, nem sonha, nem pensa em autismo, nem nada. Mas uma dica muito legal é assim: tá lá amamentando o bebê. Você tem que fazer troca, olhar com a criança, com o bebê. Se o bebê não fizer essa troca de olhar, não olhar para você, não fixar o olhar, porque parece que fica mãe e filho quase namorando, e namorando, né? Um olha para o outro ri, o outro isso, é aquela coisa linda. Então, se você não vê o seu filho tendo esse contato visual, acenda um sinal. Não precisa se desesperar, mas acenda um sinal. Então, essa percepção pode ser de 6 meses, né? Desde muito cedo, de 4 meses, de 3 meses, enfim, desde a fase da amamentação, você já consegue observar isso. E também é legal você observar se ele está cumprindo as fases. Com 6 meses tem que engatinhar, com tal. Então, vai vendo se eles vão cumprindo essa fase, também é um sinal. Mas o olhar é um dos primeiros itens que vocês podem observar se ele está fazendo esse contato visual, que é uma característica muito grande das crianças autistas, né? Não fixar o olhar. Então, ela não olha para ti, né? Ela não vai querer olhar. Por que ela não vai querer olhar? Você acha que o filho não ia querer olhar para a mãe, né? Ele esteve lá dentro o tempo inteiro. Ele quer, mas já tem algum mecanismo inflamado aí que está impedindo esse contato. E existe uma idade ideal para iniciar um tratamento integrativo nessa criança? Não, não existe, mas eu costumo a dizer que quanto antes melhor, né? Por quê? Você imagina que as redes neurais, então vamos dizer que são fiozinhos de choque, né? Então elas têm que se encostar para fazer a sinapse e mandar a informação para o corpo. Você imagina que dependendo do tempo que essa criança já está inflamada, esses neurônios, eles não conseguem mais se encostar para fazer a sinapse. E ela vai atrofiando. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai atrofiando mais. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer essa ação, você pode estar perdendo muitas redes neurais, né? Então, essas redes neurais que vão fazer as informações, que vão fazer as sinapses para te mandar essas respostas para o corpo. E se você tem uma ou outra rede neural atrofiada, isso vai começar a comprometer. É claro que a gente tem uma super plasticidade, não? A gente consegue criar redes neurais o tempo inteiro. E isso a ciência está mostrando, que até depois de velho você consegue fazer redes neurais. Mas imagina que a criança está inflamada, ela não vai conseguir fazer novas redes neurais. E se fizer, ela já vai estar comprometida, intoxicada. Então, quanto antes, melhor. Identificou, recebeu um laudo médico, identificou. A minha sugestão até é que quando vocês identificarem qualquer alteração, busquem um médico integrativo, dentro da visão integrativa. Mas se vocês não tiverem um médico, né, dessa visão, vocês vão ter o diagnóstico. Teve o diagnóstico, né, o laudo, enfim, vocês busquem uma terapêutica dentro da visão integrativa. Por isso que eu desenvolvi um curso, um método, chama-se Autismo Sem Segredo, para poder ajudar mães do Brasil e do mundo inteiro, porque ela é uma doença que é exponencial, ela é considerada uma pandemia, uma epidemia, na verdade.
E o que a gente puder fazer de antecipar e entender o porquê que ela ficou assim, por que ela se tornou autista, o quanto antes você ter essa informação, o quanto antes você conseguir fazer essas aplicações, que eu coloco passo a passo em cada aula do curso, do método Autismo Sem Segredo, vai facilitar absurdamente esse processo de regeneração. E bem rápido, a gente tem visto ali as mudanças e as reduções dos sinais, né? Em Então, um mês. bem rápido, né? Então, até tem um estudo científico que ele diz assim, que se você retirar, ó, prestem atenção, se vocês retirarem o glúten durante 7 semanas, vocês retirarem total o glúten durante 7 semanas, vai reduzir em 68% a agressividade da criança e em 50% as estereotipias. Entenderam? Vocês entenderam esse dado, gente? Vocês entenderam o que essa pesquisa fala? Não sou eu que estou falando. Eles fizeram estudos com várias crianças autistas. E nesse estudo específico, eles retiraram esse alimento inflamatório. O que eles observaram? Que em 50% das crianças reduziram absurdamente o nível de estereotipia e 69% o nível de agressividade. 7 semanas. Tá? Então, por isso, quando a gente fala corre contra o tempo, é por causa disso. E aí tem muitas coisas que vocês podem fazer. Muitas mesmo. E a ciência nos dá respaldo para isso, né? Então, eu fico bem tranquila de falar, porque nesse mundo a gente leva muita chicotada, né? Então, eu fico muito, muito tranquila em falar isso, porque não sou eu que estou falando, é a ciência que está nos mostrando. Então, não é a Fernanda tá achando, a Fernanda tá falando coisas. Não, é a ciência, são estudos científicos randomizados, por exemplo, de meta-análise, por exemplo, que estão nos dando essas informações. Então, eu fico muito tranquila de falar isso, né? Porque se alguém chegar e falar assim, até o próprio médico do meu filho na época, o glúten não tem influência. Ele falou exatamente isso para mim, o glúten não tem influência, não precisa se preocupar com dieta. Se eu tivesse o conhecimento, eu levava o artigo científico para ele, ô doutor, né? A ciência está me mostrando ao contrário. O senhor não quer me ajudar? Como que eu tenho que fazer, né? Então, eu não tinha o conhecimento. Então, o conhecimento, ele realmente liberta. Uma vez que eu busquei esse conhecimento, uma vez que eu busquei esse entendimento, aí as coisas começaram a desacortinar. Agora, eu comecei a entender o que realmente o que é o autismo, né? E aí fica mais fácil, bem mais fácil de você entender e tratar. E o autismo é só um nome, gente. Qualquer doença, ela tem essas influências, tá? A gente está falando, batendo na tecla do autismo, mas é qualquer doença. Câncer, doenças autoimunes, a base da doença, ela é a mesma. A base da doença, ela é a mesma. O que vai diferenciar é onde vai acometer em cada pessoa. Então, alguns vão dar problemas na pele, por exemplo, vitiligo, psoríase. Outros vão dar problemas, sei lá, no cérebro. Daí vai dar TDAH, vai dar autismo, mas a base da doença, ela é a mesma. Tem mais alguma pergunta aí? Tem mais uma para finalizar. Então, vamos lá. É possível prevenir o autismo? Gente, é super possível. Eu até esses dias encontrei com uma amiga minha e ela virou e falou assim para mim: Fernanda, eu falei, e aí, não vai ter filho, que ela sempre falou que queria muito ter filho, né? E foi muito engraçado que ela virou para mim e falou assim: você viu a estatística? Ela sabia. Foi muito engraçado. Você viu a estatística? Fernanda, eu corro risco de ter filho autista. Eu falei, realmente, você corre o risco mesmo, você e todo mundo, né? Mas tem sim, tem como prevenir sim. Existem alguns marcadores inflamatórios, por exemplo, homocisteína, gama-GT, quantidade de metais tóxicos no corpo da futura mãe, né? Da tentante. Então, são marcadores que vão mostrar se... Bom, talvez seja difícil aqui para vocês, mas se vocês vão fazer um processo que a gente chama de metilação,
que quem faz esse processo é o P450, né? Acho que já ficou difícil, mas tudo bem. Então, a gente consegue identificar se tem essas alterações, e se tiver essas alterações, a gente corrige esse terreno biológico. Então, tá inflamado o fígado, não está conseguindo fazer metilação, o P450 está alterado. A gente vai desinflamar, detoxificar, para aí sim nós vamos preparar essa mãe para fazer a gestação. Então, eu também atendo algumas mães, algumas futuras mamães, né? E realmente eu peço 4 meses para a gente limpar esse terreno biológico. E aí sim, teoricamente, eu libero, né? Vamos dizer assim, para a mãe começar, para a futura mamãe, para a tentante começar a tentar ter um filho. E aí, com certeza, vai vir uma criança bem linda, bem saudável. Importante também saber disso, né? É importante. Sim, né? Pensou em engravidar, pensou em ter um bebê, limpa a casinha dele primeiro, para que toda a formação aconteça perfeita, e aí assim a gente consegue reduzir as chances, né, de apresentar qualquer problema na criança. Porque o que a gente tem que levar em consideração? Que lá atrás a gente não tinha um mundo tão tóxico quanto hoje. Lá atrás a gente não tinha esse monte de alimentos industrializados. Lá atrás a gente não tinha acesso a esse monte de tecnologia de radiação eletromagnética. Então são coisas que realmente influenciam. Então eu, né, que fui mãe, sou mãe do Luca, o meu terreno biológico estava sujo, o meu terreno biológico estava comprometido. Eu sabia disso? Não. Eu não tinha, assim... primeiro que não foi me pedido marcadores inflamatórios quando eu engravidei, por exemplo. E depois porque eu não tinha nenhum sinal e sintoma de nenhuma doença. Por exemplo, não tinha doença autoimune, não tinha gripe, eu não tinha, quase não fico doente. Então a gente olha e fala, tô saudável, né? Então a gente acha que a gente está saudável, né? Então eu não tinha nenhuma alteração, assim, que gritasse aos olhos de que, olha, cuida, né? E aí se você pensar que o teu corpo é a casa do bebê, então se o teu corpo tá sujo, você vai começar a sujar o bebê. Então hoje os pesquisadores já comprovaram que existe mais de 300 substâncias tóxicas na placenta e no cordão umbilical. E imagina que são 300 substâncias tóxicas que estão passando para o bebê. E às vezes, a hora que o bebê nasce, ele já está com essa barreira intestinal rompida. E ele rompeu aonde? Dentro do casulo, da casa da mamãe. Então, a casa da mamãe estava suja. Então, a minha casa estava suja. O meu corpo estava intoxicado, inflamado. E essa inflamação, ela é silenciosa, você não consegue, estou sentindo que eu não estou metilando. Não, você não sabe disso. Não tem como saber, você vai ter que fazer exames para saber se você está metilando ou não. E olha que engraçado, só para finalizar. A metilação ela é tão importante, que quando você quer engravidar, ou quando você engravida, você vai no seu médico, a primeira coisa que ele te dá é toma ácido fólico. E o ácido fólico, ele é bom, gente. Eu não tô falando que é ruim, não. Ele é bom, ele é extremamente importante. Mas se a mãe não faz o processo de metilação, que hoje a gente já entende que é quase 90%, aquele ácido fólico que seria benefício para a criança acaba sendo um veneno para ela. E é uma das portas que começam a fazer maior intoxicação e essa cascata inflamatória lá no bebê, enquanto no ventre ainda da mãe. E a mãe vai tomar esse ácido fólico. Às vezes ela toma já antes de engravidar, porque ela sinaliza que ela quer engravidar, e depois ela fica até o 3º, 4º mês tomando constantemente, diariamente, esse ácido fólico, imaginando que vai fazer super bem. O ácido fólico, ele vai fazer bem sim, para as mães que conseguem fazer metilação, são 10%. E as mães que não fazem metilação, ele vai ser um veneno. Então, quando você for engravidar ou tentar, você vai ter que tomar esse ácido fólico na versão já metilada, por isso metilação. Na versão a gente fala quebrada. Então, metilfolato, né? Então, é uma outra maneira de você dar a mesma substância, vamos dizer assim, mas de maneira que você não vai intoxicar o bebezinho que está lá no casulinho, lá dentro da sua barriguinha. Né? Então, são coisas muito simples que às vezes as pessoas não têm essa noção. E não tem mesmo, gente, porque essa medicina, ela é uma medicina, ela é muito avançada.
ela tem um conceito muito avançado. Então, se a gente ficar na convencional, realmente é isso que a gente vai ter. Pronto. Engravidou, ácido fólico. Aí você vai ter que perguntar para o seu médico: ô, doutor, eu faço o processo de metilação. Eu vi a Fernanda um dia falando que se eu quiser ter um bebê, eu tenho que saber se eu faço metilação. Daí ele vai olhar e falar: quem é essa Fernanda? Né? Mas vocês vão entender, tá vendo como o conhecimento liberta? Olha só, vocês estão entendendo que se você soubesse disso, você ia questionar o seu médico. Aí, ao invés de você dar um veneno pro teu filho, você vai dar na forma realmente que vai ser saudável, que vai desenvolver tubo neural, enfim, da criança, né? Tá vendo como o conhecimento liberta? Muito importante. É. Essas lives de perguntas e respostas, a gente até quer fazer mais vezes, né, com uma certa frequência, porque a gente acha muito importante abrir esse leque de conhecimento para que vocês possam pensar realmente fora da caixa e fazer diferença na vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, enfim, de qualquer pessoa que você veja que esteja sofrendo com um diagnóstico desse, né? Então, você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E a gente está se comprometendo a fazer a nossa parte nisso, trazendo para vocês essas informações, né? Porque só quem convive, quem tem um filho autista, vamos começar assim, só quem tem uma criança autista, ou quem convive, então, por exemplo, tio, tia, professora, psicólogos, enfim, entendem em partes o que essa mãe passa. E é muito, muito triste. Assim, eu vejo muitas mães que choram na minha clínica porque elas não sabem o que fazer. Parece que acabou o mundo, não tem mais o que fazer. Né? Então, elas me procuram, elas vêm e, como se fosse assim, me ajuda, me dá respostas, né? E na medida do possível, eu vou informando, eu vou orientando. Por isso que, às vezes, por exemplo, na minha avaliação, às vezes eu demoro umas 2 horas com o cliente, né? Para tentar identificar. E é ineficiente, porque eu deixo de, entre aspas, eu deixo de falar muitas coisas, porque eu não tenho tempo para isso. Então, eu não consigo falar da questão de metais tóxicos, de produtos de limpeza, eu não consigo falar de utensílios domésticos, eu não consigo falar de higiene pessoal, eu não consigo falar de água, esmiuçado, sabe? Direcionado, bem pontual, não dá, porque você tem que informar a base ainda, né? E é lógico, esse paciente vai estar comigo e aí eu vou falando aos poucos. Mas, às vezes, por isso que eu desenvolvi esse método, né? O Autismo Sem Segredo, porque eu vou deixar ali tudo o que vocês precisam saber sobre o autismo. Tudo o que vocês precisam fazer, quais ações vocês têm que fazer, num passo a passo simples, numa linguagem simples que vocês vão entender e vão conseguir fazer sozinhas. E é claro que vai ter um determinado momento que vocês vão precisar da ajuda de um profissional. E aí lá eu também vou sinalizar quando vai ser, que profissional que é, qual é a linha que vai ter que ser para vocês conseguirem fazer, reduzir os sinais e sintomas do autismo no seu filho, né? Então esse é o objetivo. Porque eu sei, por exemplo, que uma criança que é extremamente agressiva deixa de ser agressiva, eu tenho certeza que é uma vitória para a mãe que convive com essa criança. Eu tenho certeza. Eu sei porque eu tive uma criança autista. Então, o meu filho, por exemplo, ele não dormia. Eu já cheguei a sair do meu quarto e ir para o quarto dele, no meio do caminho desmaiar, porque era 5 vezes por noite, 6 vezes por noite, 7 vezes por noite. Eu não tinha mais vida, vamos dizer assim, né? E quando chegava de noite, eu já ficava, ai meu Deus, não vou dormir. E é uma loucura, né? Então, já pensou se pelo menos eu já conseguisse de cara ter alguém que me ensinasse um método que eu conseguisse fazer e essa criança conseguisse dormir? Imagina, era um alívio, era o que eu mais desejaria, vamos supor, né? Então, eu venho com esse método para realmente ajudar as mães a reduzir os sinais e sintomas. E a gente a gente vê muitas respostas positivas. E nessa turma, a gente não está nem na 6ª aula. Então, já temos mães nessa turma
já mostrando muitos pontos positivos, muitas mudanças de comportamento. E a gente ainda está na quinta aula, vamos dizer assim. O curso está andando e elas vão dando feedback para a gente, e isso é muito gratificante, né? Então a gente sabe a base dessa doença e a gente vai fazer o relógio contrário, né? Então a inversão para que ela recupere a saúde dela. Ou que reduza os sinais e sintomas do autismo, falando na linguagem dos autistas, né? Literalmente pegar na mão, ensinar o caminho, né? Eu falo ali para os meus pacientes assim, eu mostro o caminho, mas eu não tô lá na casa dela. Você caminha. E também não fico com mérito, eu dou o mérito todo para você. Por quê? Porque é ela que fez, foi a mãe que fez, foi a mãe que se dedicou, foi a mãe que fez a comidinha correta, foi a mãe que procurou fazer a detoxificação. Entende? Eu só mostrei o caminho, isso é o de menos. Mas você ter o conhecimento e saber caminhar, se você sabe que você tem que virar à esquerda, você vai virar à esquerda, porque eu te mostrei que é lá que você tem que ir. E aí você só vai. É fácil? Não é fácil. Tá longe de ser fácil. Mas lá na frente, a recompensa, a gratidão, a alegria não tem preço. De você ter o teu filho perto de você escutar, mamãe, eu te amo, de você ver o seu filho tocando um piano, ou de você ver seu filho tirando 10 na prova, pedindo para chamar os amiguinhos em casa, para brincar com os amiguinhos, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Mas vai requerer, como qualquer coisa na vida, né? Por exemplo, trabalhar. Nem todo mundo gosta de acordar às 6 da manhã para ir trabalhar, cumprir uma jornada de 8 horas, mas ela se faz necessário para que você tenha o dinheiro no final do mês. Para a criança também. Às vezes vai ser difícil você sair e levar a comidinha da criança, mas se faz necessário para lá na frente você colher os sinais e sintomas, né? Reduzir esses sinais. Então, para tudo tem um preço, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Certo? Tem mais alguma pergunta? Ou chega? Tem mais, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta, mas as que a gente tinha aqui no sistema foram todas respondidas. Foram separadas essas e foram respondidas. Isso? Isso. Então tá. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Óbvio, se eu souber responder, estarei aqui disponível. Se eu não souber, eu vou estudar para responder para vocês futuramente. Mas, de qualquer forma, enquanto aparece ou não uma pergunta, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes. Juliana, obrigada de novo por dividir aqui essa live comigo. E a gente entende a importância de ter uma visão fora da caixa, uma visão diferenciada de tudo aquilo que a gente aprende, né? Principalmente no Brasil, que a gente não trabalha com prevenção, né? A gente espera as coisas acontecerem para depois correr atrás. Então, para as mães, por exemplo, que desejam muito ter um filho e que têm medo, né? É uma prevenção, né? Vocês vão fazer um processo de prevenção, não vão esperar ter filho para depois esperar ter um ano para vocês podem fazer uma prevenção e vir com essa criança maravilhosa ao mundo sem precisar correr atrás de resgatar essa saúde, né? Então, certo, pessoal? Então, tá bom, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai organizar outras lives. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, perguntem lá em box do Saúde 4.0, no meu ou no da Juliana também, tá? A gente vai ter a maior alegria em responder para vocês. Tá certo? Um beijo. Tchau, Juliana. Obrigada. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.